Bem-vindos de volta à quarta Conferência IEM sobre tributação, que está a debater a reforma fiscal para o 2025 e o seu impacto nas empresas. Vamos então agora à conversa com o Dr. Adilson Cerqueira, que é consultor fiscal e perito contabilista, que de resto esteve a fazer uma intervenção no primeiro painel desta conferência. Dr. Adilson, bem-vindo a esse espaço e em que medida é que este fórum, que de resto reúne empresas, autoridade fiscal, entre outros intervenientes, acaba sendo importante para se, diríamos, alinhavar os temas no âmbito da reforma tributária? Certo. De fato é pertinente e é de extrema importância que não parem por aqui, que de facto são eventos que é necessário unir essas forças todas, que a Administração Geral Tributária, as empresas e os profissionais nessa área, de modo que cada um possa saber de facto qual é o seu real papel. A tributação em Angola, que começou em 2011, nesse caso com a implementação das linhas gerais do Executivo para a reforma tributária, hoje já vamos numa fase mais avançada, que é a reforma estrutural. E da reforma estrutural, o imposto que falta a ser reformado é o imposto sobre o rendimento. Estamos a falar do rendimento das pessoas coletivas e das pessoas singulares. De facto, vai culminar agora em 2025, que é necessário que os profissionais, as empresas, estejam por dentro para ver quais são as alterações que vão acontecer no quadro normativo. Pese embora em 2014 já houve alterações significativas na legislação, com a publicação do novo Código do Imposto Industrial, mas as normas dele em si são oriundas do tempo colonial, nesse caso o século passado, estamos a falar de 1972. Com esta reforma, de facto, vai fazer com que muitas normas estejam mais ligadas à modernidade, que é a tributação mais avançada que muitos países a nível internacional já utilizam. Muito bem, doutor Adilson. O investimento no capital humano foi um aspecto que levantou durante a conferência, chegou mesmo a chamar a atenção aos empresários para investirem mais no capital humano. Qual é a importância de se olhar com outros olhos, diríamos assim, para o capital humano no que respeita à questão fiscal? Sim. Existe uma velha máxima que fala de 3 componentes que é necessário serem observados: pessoas, processos e tecnologia. Pessoas, estamos a falar de capital humano. Quem não aposta no capital humano está condenado ao fracasso, digamos assim, porque o capital humano é que faz o investimento. O investimento não é feito propriamente só em dinheiro e infraestrutura, mas alguém vai fazer com que esse dinheiro, essa infraestrutura se torne rentável. Então estamos a falar do capital humano. Então o capital humano temos que concentrar na formação profissional dos quadros. Um quadro bem formado, digamos assim, na área fiscal, na área da contabilidade, é uma arma potencial para a empresa, porque o funcionário de uma empresa, ou consultor, ou contabilista individual, seja por empresa ou pessoa singular, está para velar pelos interesses da empresa e nada mais, e nada melhor do que estar completamente formado. Então é necessário que as próprias empresas também apostem na formação desses quadros. Não necessariamente esperar que o quadro, a partir dos seus próprios rendimentos, possam pagar uma formação avulsa, mas que a própria empresa possa utilizar isso como um custo, ou seja, que acaba não sendo um custo, porque ele recupera esse custo em sede da tributação do rendimento, mas a empresa vai considerar como um grande investimento, porque um técnico bem formado em contabilidade, bem formado em fiscalidade, tende a procurar desenvolver a sua atividade e reduzir o máximo possível dos erros na empresa, assim reduz ou minimiza o máximo possível de conflitos com a administração fiscal, porque quanto menos formado tiver, mais na ignorância fica. Isso faz com que cometa muitos erros, e os erros, digamos que em matéria fiscal não há perdão de erros. É aquela velha máxima:
o imposto não se paga mais, nem se paga menos. Tem que ser pago na medida certa. Quem paga mais, quem paga menos, tem sempre as consequências fiscais. Mas para verificar se de facto as obrigações declarativas e fiscais estão a ser bem pagas, é necessário que os quadros estejam mesmo formados. Mas essa formação não só tem de esperar que o funcionário da empresa se forme, mas também tem que fazer com que essa formação seja também desenvolvida para a empresa. Eu, quando falo da formação em contabilidade e fiscalidade, não é propriamente só os funcionários dessa área, porque os funcionários desta área trabalham com uma matéria que não é produzida por eles. O pessoal da área comercial, que prepara as vendas, as faturas, o pessoal da área de compras, que recebe as faturas dos fornecedores, também devem estar preparados, devem estar formados, porque os erros cometidos por essas áreas de comercial, que é a área da faturação, de compras, que é a área das aquisições, os erros cometidos por eles são erros que vão ser refletidos na contabilidade, e erros esses que vão afetar as demonstrações financeiras, cujo impacto é alto quando tiver a sofrer alguma inspeção na administração fiscal. Então, a formação tem que ser toda a cadeia, mas na medida daquilo que é a necessidade de cada área. E qual é o impacto da formação de quadro para a reforma tributária para 2025? Em que medida é que a formação do quadro deve acompanhar esse processo de reforma tributária no sentido de facilitar a sua própria implementação? No lado da ordem dos contabilistas, já existe uma interação com a AGT no sentido de garantir que esta nova realidade da tributação do rendimento, que é o IRPC, que é a tributação do rendimento das pessoas coletivas, haja a formação aos seus membros. Estamos a falar dos contabilistas. Inclui os contabilistas atuais, os peritos contabilistas, mesmo todos aqueles que vão passar aos exames, cujo mesmo já está a ser preparados para o efeito. Todos aqueles que vão ingressar como novos quadros, como membros da OCPCA, também vão acabar por beneficiar desta formação. É um pacote de formação que a OCDE está a preparar, até inclusive eu fui indicado pela convite, nesse caso da bastonária, para ser o coordenador dessas formações do IRPC a nível da ordem, para garantir que haja formação para todos os membros da ordem, em que dos formadores, para além de eu estar como coordenador, também vou fazer parte do grupo dos formadores. Os formadores vão ser compostos não só por membros da ordem, mas também por funcionários da AGT. Haverá aqui um mix, que é uma colaboração entre a ordem e a AGT, para garantir que os membros da OCPC estejam todos formados a nível do IRPC, porque estes de facto são os técnicos que vão trabalhar para as empresas, quer aqueles que estão por conta de outro, quer aqueles que estão por conta própria. Esses é que vão preparar as demonstrações financeiras e entregar à administração fiscal como obrigação declarativa no final de cada exercício. Compliance fiscal, qual é o impacto para as empresas? Falar do compliance fiscal é falar, na realidade, de uma proteção para as empresas. Muitas empresas não olham o compliance fiscal, ou seja, não olham o compliance em si no lado fiscal, mas é necessário olhar um pouco mais no compliance fiscal, porque o compliance fiscal é uma medida que faz com que as próprias empresas em si estejam blindadas dos seus erros a nível fiscal. Ou seja, agora, criar um departamento, uma direção de compliance fiscal, não necessariamente. O compliance fiscal numa determinada empresa pode ser montado dentro da área de controle interno, seja a direção ou seja um departamento. Pode ser colocado dentro da área de tax, dentro da área de contabilidade. Pode-se criar a área do compliance fiscal. São formações, são treinamentos específicos que podem fazer com que os profissionais daquela empresa estejam preparados para possíveis erros que hão de cometer por determinadas áreas dentro da empresa e também estejam preparados para as inspeções que hão de vir a nível da administração fiscal. Não tendo isso,
podem estar preparados, mas hoje, a nível mundial, o compliance fiscal já é uma realidade e as empresas têm adotado, pelo menos a nível internacional, têm adotado essa prática para blindar, para proteger o máximo o seu patrimônio e para afastar o máximo de erros possíveis. Dr. Adilson esteve na fase de ideação e implementação do IVA. Desde a implementação deste imposto, que de resto veio mudar muita coisa no processo de tributação em Angola, o que é que mudou? O que é que de facto alterou dentro do próprio sistema? Com a implementação do IVA, há uma desenvoltura muito elevada, começando também aqui na questão das faturas, porque anteriormente as faturas não eram certificadas, cada um emitia as faturas da sua maneira ou da sua forma, e muitas eram feitas não em programas específicos, mas em Excel, em Word, e não havia aquele controle, a administração não tinha isso dentro do seu sistema. Com a implementação do IVA, obrigou-se que as mesmas tinham que ser emitidas em softwares e cujos softwares foram obrigados a serem certificados. Isso deu um elevado índice da formalização a nível da economia formal com a implementação do novo regime das faturas. E tendo em conta a implementação do IVA, saiu-se do imposto que tributa a cascata, que é imposto sobre imposto, que é o imposto de consumo, para o imposto do tipo IVA, que permite que as empresas possam recuperar aquilo que suportaram, quer por via da dedução mensal, quer por via dos créditos com base no reembolso ou créditos de períodos a períodos. Isso, de facto, deu uma evolução muito elevada e também ajudou muito na prestação de conta. Anteriormente, muitos profissionais não tinham a cultura de fazer a contabilidade mensal ou trimestral. A contabilidade era mais na ótica anual, mas hoje, com a implementação do IVA, por causa da solicitação de reembolsos, há uma necessidade de se fazer a contabilidade mensal, porque numa solicitação de crédito, de reembolso, com base no crédito, a administração solicita sempre o balancete geral analítico. Isso é possível apresentar o balancete geral analítico com a contabilidade organizada. E isso foi derivado da própria reforma fiscal a nível da tributação do consumo, que é com base na implementação do IVA. E que desafios é que ainda persistem e que precisam ser alinhavados para tornarmos o IVA um bocadinho mais ajustado à realidade angolana? Na realidade, o IVA ele em si está ajustado. A questão é o enquadramento em si. Ainda existe uma franja muito alta do setor informal fora do setor formal. Isso faz com que ainda, ou seja, o próprio IVA em si não abarca estes setores. Estamos a falar que estão excluídos da tributação do IVA todos aqueles que têm rendimentos inferior a 25 milhões de kwanza. Mas sabe-se que no setor informal há muitos agentes econômicos que anualmente faturam mais de 25 milhões. Estes tinham que estar dentro do sistema do IVA a pagar o IVA, mas muitos deles ainda estão fora. Agora é necessário que haja a literacia fiscal a nível da administração fiscal, a nível das escolas, das universidades, de modo que tem que se levar mais o conhecimento do IVA a vários setores, a vários profissionais, a vários comerciantes, de modo que cada um possa conhecer de facto quais são as suas obrigações e que de facto estão num setor informal que pelos rendimentos que têm que entrar para o setor formal. A administração fiscal está fazendo um trabalho que é da literacia fiscal, que um deles culmina com a atribuição do número de identificação fiscal a muitos agentes econômicos que estão no setor informal. Isso é para facilitar também que eles entrem cada vez mais no setor formal e venham cumprir com as suas obrigações fiscais e declarativas. É um processo, leva o seu tempo, mas se continuar com este processo e também garantir que o falar da tributação, falar de imposto, não fique só a quem está a fazer a universidade, mas também
abaixo, estamos a falar ensino médio, ensino de base, ensino primário, aquela pequena teoria do que é o imposto, para que serve o imposto, é necessário incutir isso na geração que está a surgir, porque de facto são eles os profissionais do amanhã, e no amanhã não têm que saber do imposto na idade adulta, mas é necessário que comecem a conhecer já nesta tenra idade. Lançou para o mercado há pouco tempo uma obra dupla, diríamos assim, sobre esta matéria. Qual é o balanço que nos faz dessa iniciativa, que é louvável, na medida em que agrega mais conhecimento, mais informação sobre o tema do IVA? Como é que foi o processo de lançamento do livro? Como é que o mercado absorveu e o que é que está na forja? De facto, o lançamento dos meus 2 livros do IVA foi mais do que o que se esperou, de facto. Houve uma aderência massiva a nível da aquisição do livro e também da participação no próprio evento, e ainda assim tem muitos profissionais à procura do livro, sempre que entra em contato. Nesse momento já fechei contrato com uma empresa que é a Uerangola, que é uma editora que também livraria. Eles se encontram no Patriota, eles são os agentes oficiais que comercializam os meus 2 livros, mas também eu irei para fora de Luanda, não só para realizar seminários sobre o IVA, mas também para fazer o lançamento e a venda dos livros. Tenho já projetado para outubro no Lubango e para novembro em Benguela. Eu escrevi a carta a 2 universidades, nesse caso no Lubango, na Universidade Mandumi Mufaia, e em Benguela, no Instituto Superior. Estou a aguardar que eles me respondam para que eu possa organizar toda a logística, para que possa fazer o lançamento dos 2 livros nestas 2 províncias e que seja numa universidade, para facilitar que o acesso seja livre. Nenhum profissional ou empresa ou agente econômico precisa pagar para ter acesso ao evento. Para além do lançamento do livro e sessão de autógrafo, haverá em simultâneo a realização de um seminário que quero que seja abrangente para todos, de modo que cada um possa participar, colocar as suas inquietações, as suas dúvidas, naquilo que à medida do possível que eu puder responder, assim o farei naquele instante. Pelo menos também possam adquirir os livros, que é uma das dificuldades que muitos têm apresentado. Para quando um próximo livro? Ou vai optar pela reedição dos já Não. estão nas bancas? Por enquanto ainda não há reedição dos livros, porque são recentes e este livro já está atualizado com essa última alteração do código do IVA. Haverá, de facto, mas não o livro da Gênese, porque a Gênese conta a história e o espírito daquilo que foi as normas legislativas, mas o sistema tributário será alterado de facto. Sempre que haver alteração legislativa, também vai acontecer a alteração do IVA. Mesmo com a implementação do IRPC, também tem que se voltar a fazer uma alteração, mas a questão é que eu já vi a proposta de lei do IRPC, faça aquilo que tem a nível do IVA, não vai praticamente alterar o que está no código do IVA. O que vai, por exemplo, mudar é a nomenclatura, ou seja, o que tiver escrito imposto industrial vai se entender como imposto sobre o rendimento, senão as regras serão as mesmas, porque é o que está no código do imposto industrial e vão ser as mesmas que estão no IRPC. Isso não será um motivo já de imediato para alterar este código. Mas, de facto, neste momento eu estou mais agora no lado da academia, estou a fazer mais pesquisas sobre a matéria fiscal, quer a nível nacional como internacional, e vou continuar a escrever e continuo a escrever sobre a matéria, que o próximo ano acredito que saem mais livros, 1 ou 2, mas vão sair livros, porque eu vou continuar a escrever, uma vez que estou agora, não só nas formações, pareceres, mas também nas formações especializadas, mas também no mundo da escrita, que é necessário, que o país precisa, mais livros. Adilson Cerqueira é consultor
fiscal e também perito e contabilista, que de resto interveio na 4ª Conferência IEM sobre tributação, que debate a reforma fiscal para 2025 e o seu impacto nas empresas. Esteve aqui a dar-nos, diríamos, uma aula sobre o IVA, entre outros temas ligados à tributação. Muito obrigado pelo tempo dispensado e pela opinião apresentada e voltamos a nos ver num próximo encontro. Eu é que agradeço, estarei a aguardar para qualquer convite que vão fazer, quer pela associação fiscal, quer pela ordem ou a título individual. Estou sempre disponível. Obrigado. Vou pedir que se mantenha ali, então voltamos para a nossa audiência para informar que dentro de instante, se haver motivos para tal, voltaremos com mais uma entrevista. Até já.